Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Desabafando com Nívia Martins. Muito prazer, eu sou a professora, enfermeira Nívia Martins e eu estou aqui para contribuir com o teu aprendizado nesse caminho maravilhoso que é a saúde. Antes de mais nada, eu quero falar rapidamente sobre a proposta do canal, que como já deve ter percebido, acontece em dois momentos. O primeiro são vídeos voltados ao nosso cotidiano. Esse é o Desabafando com Nívia Martins. Vários temas específicos. E o outro são aulas também com vários temas específicos voltados à saúde. Tá ok? Outro detalhe importante, hoje eu estou um pouco rouca, mas é uma, digamos, comum ao professor, é uma causa em prol sempre da educação. Mas eu tenho certeza que vai dar para vocês me escutarem direitinho. Nosso assunto de hoje é sobre sinais vitais. Antes de iniciar com a aula, eu gostaria de solicitar que você curtisse, que você compartilhasse e caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal. Para se inscrever é bem fácil. Você vai clicar aí onde está escrito inscrever-se e depois de inscrever-se vai aparecer um sininho e você vai clicar na opção todas. Então você vai receber sempre notificações quando cada vídeo, seja do cotidiano, seja das aulas, surgirem, aí vocês vão ter acesso, ok? Um detalhe também importantíssimo, eu preciso do comentário de vocês. Eu preciso que vocês falem aí, sabe, tá indo tudo bem, vocês estão entendendo? Então eu quero que vocês coloquem para mim da forma mais simples possível, mais clara, a pergunta que vocês quiserem fazer, a sugestão, caso vocês queiram dar sobre as nossas aulas. Eu recebo algumas sugestões e por isso até que eu vou seguindo, dando aulas específicas, quando pessoas me pedem, então eu vou fazendo, mas seria bem interessante se a gente tivesse esse feedback, tá? Isso para mim vale muito. Só isso. Vamos então iniciar nossa aula de hoje, falando sobre os sinais vitais. Importante que vocês saibam que os nossos sinais vitais são indicadores de que algo vai bem ou mal, seja num processo de tratamento ou seja no próprio dia a dia. Os sinais vitais, todos os sinais vitais, eles estão ligados diretamente por um único processo, que é o circulatório. Eu digo um único processo, mas claro, nós sabemos que para que aconteça um processo circulatório é necessário que alguns mecanismos no nosso organismo precisem acontecer, inclusive o nosso sistema respiratório precisa estar ativo, porque é a partir dele que o oxigênio vai penetrar nas hemácias e as hemácias serão liberadas junto com o fluxo sanguíneo a todos os sistemas do corpo. Então, os sinais vitais são verificações periódicas, são exames que o técnico vai precisar cumprir a cada 4 horas, quando o paciente encontra-se hospitalizado, ou minimizar esse tempo se por acaso ele apresentar algum tipo de intercorrência num desses sinais vitais e que seja necessário uma, digamos, medicação específica. A pessoa apresenta uma alteração, digamos, na pressão, vai fazer o uso de uma medicação, então a gente tem que saber se esse controle está adequado, se está tudo dando certo, se está voltando ao eixo, ao equilíbrio, e assim com todos os demais sistemas, tá? Então é isso. Bom, a gente vai falar, claro, dos sinais vitais, mas aqui eu vou focar em apenas um. Os sinais, como acredito que todos aqui já saibam, é dor, pulsação, pressão arterial, temperatura, respiração. Mas a gente vai focar hoje na pressão arterial, tá bom? E nos outros vídeos a gente vai falando sobre cada um desses sinais que é necessário que a gente conheça passo a passo a realização de todos eles. Falando-se então de pressão arterial, existem 2 termos técnicos envolvidos diretamente à pressão arterial. Um é a hipertensão, o outro é a hipotensão.
entre um e outro, nós temos a normotensão, ou seja, normotensão ou normotenso é aquele indivíduo que encontra-se com a pressão normal. Hipertenso, quando a pressão dele está alta. Hipotenso, quando a pressão dele está baixa. E ainda existem outros termos técnicos que estão envolvidos aí, inseridos dentro desse contexto de pressão arterial. Por exemplo, quando um paciente apresenta-se com uma pressão convergente, aí nós podemos afirmar que a sua pressão máxima ou pressão sistólica encontra-se bem aproximada da pressão mínima ou pressão diastólica. Quando falamos que esse paciente encontra-se com uma pressão divergente, é a pressão sistólica máxima afastada da pressão diastólica mínima. Deixa eu explicar o seguinte, eu falei aqui pressão sistólica e pressão diastólica. Esses são dois movimentos ligados diretamente com o coração, onde a sístole é um movimento contrátil do coração. É a ejeção, a liberação do sangue dos vasos e todos os capilares do nosso corpo. Então, quando o coração contrai, ele libera um jato de sangue e a cada minuto isso vai acontecer gradativamente. Do mesmo modo em que ele contrai, ele precisa relaxar para receber um novo fluxo de sangue. Então, o movimento contrátil do coração, a sístole, virá após a diástole, que é o processo de relaxamento, quando o coração recebe um novo fluxo de sangue contendo, então, o oxigênio. Então, quando eu me refiro a batimentos, eu tenho que pensar na sístole, porque a sístole é contração. Então, contração, contrai, pá, pá, pá. Já diástole não, diástole não é movimento, não é batimento, diástole é relaxamento. Então, a diástole é o relaxamento e a sístole a contração. Isso vai acontecer numa frequência de 120 contrações para 80 relaxamentos. Então, a cada 120 bombeamentos do coração, vai acontecer concomitante 80 relaxamentos. A cada relaxamento, ou seja, diástole, é o momento em que o organismo absorve o oxigênio. Acontece o processo inspiratório. Então, durante 1 minuto, esse coração vai se contrair em torno de 30 vezes para 2 inspirações. E assim seguir em 4 sequências. Então, nessas 4 sequências, ao término dessas 4 sequências, podemos informar que em torno de 3 a 4 minutos, o coração vai estar pulsando 120 vezes por 80 relaxamentos. Por isso, 120 por 80 milímetros de mercúrio, veja, milímetros de mercúrio refere-se à forma como essa avaliação será realizada, tá? Então, em torno de 3 a 4 minutos, aproximadamente, o coração vai ejetar 120 fluxos sanguíneos e vai relaxar em torno de 80 vezes para receber mais oxigênio. E assim ele vai seguir. 120 por 80 passa então a ser a pressão ideal para o adulto, tá? A cada 120 batimentos, 80 relaxamentos. Já na criança, podemos informar, por exemplo, 100 batimentos por 70 relaxamentos. E isso, óbvio, eu digo criança de uma forma generalizada, mas esse é assunto para depois. Nesse momento é importante só que você entenda que precisa haver uma sincronia entre contração e relaxamento. E como a gente vai, digamos assim, avaliar esses dois processos? Já disse que numa unidade hospitalar, o técnico precisa estar avaliando a cada 4 horas, seguindo prescrições de enfermagem. Porém, se
houver uma intercorrência em um dos sinais, esse técnico ele vai modificar o tempo de verificação. Então, ele vai alterar esse tempo. Ao invés de verificar a cada 4 horas, ele vai verificar a cada 1 hora, a cada meia hora, a cada 15 minutos, a cada 2 horas, de acordo com o que estiver prescrito. Isso também se vale em determinadas clínicas, tá? Por exemplo, numa RPA, numa recuperação pós-anestésica, esse movimento ele precisa ser de acordo com o retorno circulatório após um procedimento cirúrgico. Então, à medida que a anestesia vai sendo liberada do organismo, esses sinais vão mostrando, né, alterações, e é preciso ser acompanhado. Nesse caso, o técnico ele não precisa estar ali a cada 4 horas indo até lá a unidade vai fazer a verificação. Ele vai fazer a leitura por intermédio de um monitor cardíaco. Essa pessoa vai estar monitorada, já que ela está voltando de um processo cirúrgico. Tá ok? Bom, sem mais, vamos apresentar aqui os materiais que a gente vai utilizar para essa empreitada. Primeiro, o aparelho de pressão arterial, que precisa estar devidamente adequado para o uso. Temos aqui, olha, esse, entre aspas, como as pessoas chamam erroneamente de relógio, eu considero como o coração do aparelho. O nome dele é manômetro, tá? Então esse manômetro, ele precisa estar num ponto de equilíbrio, um ponto zero de equilíbrio. Esse manômetro, ele vai ser ativado por essa mangueira aqui, ó, um esfigmo, tá? Um esfigmo. Eu tenho aqui, então, uma bombinha desse esfigmo que vai ser ligada a essa válvula, que precisa ser fechada para que o aparelho venha a se encher, ou seja, aqui dentro tem uma câmara de borracha chamada manguito. Então esse manguito precisa se encher de ar para elevar esse ponteiro do manômetro e chegar até uma média estimada de pressão. Isso tudo vai acontecer sendo, obviamente, e devidamente auscultado. Por isso aqui, ó, o nome disso aqui é estetoscópio. O estetoscópio possui uma base, essa base aqui, chamada diafragma, que tem a capacidade da ausculta, quando, obviamente, posicionado a nossa orelha, tá? A nossa cavidade auditiva. Você repara que existem tipos, né, de estetoscópios. Esse aqui, ó, é o mais simples, de apenas um diafragma. Esse aqui é um diafragma duplo. Esse diafragma duplo, eu sempre falo para os meus alunos, erroneamente ensinam para eles que esse aqui, o menorzinho, deve ser utilizado em criança e esse aqui em adulto. E eu digo, esquece isso, tem nada a ver, nada a ver. Informaram isso para você, mas não tem muito sentido não. Os dois podem ser utilizados, seja em criança ou seja em adulto, tá? Então, esquece essa coisa de criança e adulto, esquece isso. O que acontece aqui é o seguinte, a gente tem aqui, olha, toda essa extensão, essa cápsula aqui do diafragma, que precisa captar toda a sonoridade daquela região. E nossa artéria braquial, ela tem uma área maior. Então, é necessário que esse diafragma siga toda a extensão da área onde se encontra aquela artéria e aqueles capilares ligados àquela artéria. Então, ó, quando a gente coloca aqui em cima, repara que obstrui, né? Acomoda assim toda essa extensão. Aqui, olha, onde encontra-se a artéria braquial. Tudo bem, Nívia, mas e esse aqui? Não dá para fazer aqui? Bom, se você tiver certeza que a artéria braquial está aqui, ok. Mas esse aqui serve, sabe para quê? Quando você precisar auscultar num plano mais baixo, numa região mais baixa.
Por exemplo, se, digamos que a minha braçadeira não consiga ser acomodada adequadamente num determinado tipo de braço, digamos um braço bastante volumoso, então eu posso usar uma parte mais baixa do meu membro superior para estar fazendo essa verificação. Então eu posso, ó, posicionar aqui, tá? Em extensão radial. Eu posso comprimir aqui, tá? Tranquilamente. E aí eu vou auscultar, então, que artéria? A radial, certo? Essa artéria aqui, olha, do pulso. E repara que essa área da radial é menor. Então eu posso usar qual? Esse lado de cá, menor. Olha, vai acomodar perfeitamente a artéria radial, cobrindo toda a extensão. Então agora você já sabe, tá? Essa parte aqui é para acomodar a região maior, mais ampla da artéria braquial. Essa parte aqui é para acomodar a região da artéria radial. Outras artérias, que a gente pode verificar também nos membros inferiores, usando a artéria poplítea, usando a artéria pediosa. Então eu posso utilizar outras artérias da extensão de membros inferiores, de coxa e perna, tá bom? Mas isso também vai ser um assunto para um outro momento, uma outra ocasião. Então, como fazer a verificação disso aqui? Primeiro, claro, eu preciso ter alguém aqui, né, para apresentar a vocês como posicionar a abraçadeira na extensão do braço. Lembrando que é necessário que o aparelho, a abraçadeira, encontre-se 4 dedos, pelo menos, acima da articulação, para não dar nenhum tipo de interferência no momento da ausculta, tá? Então, 4 dedinhos. A compressão não precisa ser tão intensa. Quando nós formos colocar no braço do paciente, a gente não precisa ajustar tanto. Ele tem velcro aqui, ó, sabe? Para ser fixado. Então, a gente não precisa ajustar tanto para no momento de começar as compressões não apertar demais o braço do paciente, estrangular o braço do paciente. Outro detalhe também importante é que é sempre necessário, entre as verificações, você iniciou o seu processo, teve dúvidas quanto àquilo que você estava auscultando e você quer refazer a verificação. Espere em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos, para que as suas artérias voltem, então, a se acomodar e a receber o fluxo natural de sangue, tá? O objetivo da utilização do aparelho é comprimir as artérias anteriores a um ponto em que o desvio circulatório pare de acontecer. Então você vai inflando esse manguito, apertando esse manguito, para comprimir a extensão do braço, ou no caso do antebraço, se você estiver avaliando aqui. E daí então, essas artérias totalmente comprimidas, elas vão deixar de liberar, obviamente, sangue. Quando você abre a válvula do manguito, o que vai acontecer? O que está aqui dentro, essa extensão aqui do manguito que está aqui dentro, essa câmara, ela vai começar a liberar o ar. Então, essas artérias que estavam antes comprimidas vão começar a relaxar. E o sangue vai começar, então, a circular. O tempo, a pressão do sangue sobre essas artérias que antes estavam comprimidas é que vai caracterizar se ocorre aí um processo de hipertensão, pressão alta, ou hipotensão, pressão baixa, ou a normotensão, que é o que a gente espera que esteja acontecendo, que é a pressão normal, tá? À medida que o sangue penetrar nos vasos, encontrando obstáculos em seu caminho, ele vai pressionar mais, então a pressão vai aumentar nesses vasos. Conforme o coração liberar o sangue sem uma força contrátil adequada, sem um jato adequado de sangue, a pressão então vai estar diminuída. Então o objetivo aqui é a gente avaliar esses níveis de pressão máxima, que é sistólica, e mínima, que é diastólica. Sem mais,
Agora eu vou então ensinar a vocês como fazer essa verificação. Para isso eu vou precisar de uma ajuda, claro, de alguém que venha me auxiliar aqui para que eu possa estar apresentando a vocês como posicionar o aparelho e como executar o processo, tá? Na sequência, eu vou tirar esse fone aqui, olha, para que eu possa auscultar os batimentos. Como é que eu vou colocar o estetoscópio na orelha, né? Então, gente, eu vou chamar aqui uma pessoa para me ajudar. Essa pessoa, claro, está sempre pronta, sempre ajudando em tudo que eu faço. Aliás, são duas. Eu tenho duas ajudantes. Hoje vem uma aqui, tá bom? Então, por favor, Jade, vem me ajudar aqui. Vou trazer a cadeira. Vou posicionar e acomodar a nossa integrante de aula, tá bom? Bom, eu espero que todos aqui estejam vendo adequadamente. A mim, claro que não, né? Eu fiquei pela metade. Aqui, olha, o bracinho dela. Eu vou posicionar primeiro o aparelho, não importa, tá? Se eu não tô aparecendo totalmente pra vocês, não importa não, tá? O importante agora é a nossa paciente aqui. Então, eu vou posicionar a braçadeira com o manômetro voltado pra frente. Desse jeito aqui, ó. Ajustando de forma adequada. Posicionando, então, o braço do paciente. Deixa eu passar pra cá. Olha, o braço do paciente, ele precisa estar com o aparelho voltado aqui à altura do coração. Deixa eu trazer um pouco mais para cima. Sempre bom em torno de 3 a 4 dedos de afastamento aqui da articulação. Então, o braço do paciente, olha, precisa estar num ângulo de 90 graus aqui nessa extensão do coração, tá? Isso é de suma importância. E aí, a primeira parte do procedimento é saber até que ponto a artéria desse paciente, as artérias, deixam de receber esse fluxo. Então, olha, eu vou fechar o manguito, tá? Ó, tá aberto, eu vou fechar. Fechei o manguito. E vou apalpar aqui, ó, a artéria. Vou passar pro lado de lá, gente. Peraí, fica aqui. Fica aqui, tá? Olha, eu vou apalpar aqui a artéria radial do paciente. Segue a extensão do dedo polegar. Apalpo. E fecho o manguito. Inicio sentindo, tendo a sensibilidade, tendo a sensação do movimento que essa artéria vai deixar de ter. Quando eu parar de sentir esse movimento da artéria radial, quando eu estiver impulsionando, paro de sentir, então eu paro também de inflar. E aí eu vou observar até onde esse meu manômetro aqui, ele chegou, tá bom? Até qual volume alcançou, tá? Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu ficar assim. Fechei, vou impulsionar. Tô sentindo a artéria. Parei. Não tô sentindo mais. Veio até aqui. Uau. Veio até aqui em torno de 200, mais ou menos, tá? Entendeu? Então tá. Vou esperar agora relaxar um pouquinho. Geralmente a gente espera um tempo, como eu disse, de 1,5 minuto a 2 minutos. Agora eu vou tirar o meu fone para que eu possa encaixar então o meu estetoscópio. Enquanto isso, o bracinho dela relaxa aqui um pouquinho. Pode segurar aqui, por favor. Pronto. Vou colocar aqui então. Posicionando sobre a artéria, essa artéria aqui, que é a artéria braquial, tá? Então, sobre a artéria braquial, fecho novamente o volume. Eu vou até onde o meu ponteiro me levou, todo de 180. Ó, pronto, foi. Desce um pouquinho assim seu braço. Isso, para o pessoal poder ver, tá? Agora eu vou abrir levemente e o ponteiro vai começar a descer.
E aí, eu vou começar então a auscultar os batimentos. Pronto, dona Jade, a sua pressão está 120 por 80, certinho. Perfeita, tá? 120 por 80, a pressão está normalzinha, normalzinha. Me presta aqui meu fone. Muito obrigada. A senhora já está liberada. Nada de muito sal, hein? Então, chega aí pra lá. Então, olha só. À medida que eu fui inflando, aquele ponteirinho, ele foi subindo. Esse ponteirinho aqui do manômetro, tá? Ele foi subindo, foi sendo deslocado, chegando até mais ou menos a margem onde eu havia alcançado, né? No momento em que eu estava apalpando a artéria radial. Bom, feito isso, eu abri levemente, isso aqui, ó, a válvula. Então, esse ponteiro começou a perder força, o ar começou a escapar, e aí o ponteiro começou a descer. Comecei então a observar os ruídos que vinham surgindo à medida que o sangue então estava começando a ser ejetado nos vasos. Esses ruídos são denominados como sons de Korotchkov, tá? São ruídos, são sensações que está havendo no processo circulatório. Ele geralmente começa, ele antecede ao movimento de fato sistólico máximo, que seria, no caso, foi dela aqui, 120. Então chegou a 120 e veio pulsando, até chegar ali nesse movimento de 80, tá bom? Deixa eu desligar aqui, gente, que estão me ligando. Então, gente, o que eu tô querendo, o que eu quis mostrar pra vocês aqui é que é bem simples a fazer essa verificação, tá? É bem simples. E, claro, com um pouquinho de jeito de tato. Persistir um pouquinho, persiste um pouquinho, tá? Importante também apalpar bem a artéria braquial para estar posicionando o diafragma no estetoscópio sobre a artéria braquial, de forma que você consiga realmente auscultar os batimentos quando eles começarem a seguir após o som de Korotchkov, tá ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Tivemos aqui algumas intercorrênciazinhas, né? Mas deu tudo certo. O importante é que eu tenha conseguido apresentar o material para vocês e espero que vocês tenham conseguido entender e aprender um pouco mais. Assim sendo, por gentileza, deixa para mim, até com uma forma de carinho, uma mensagem aí, dizendo se você está gostando, se eu estou te explicando direitinho, sabe? Se você tem alguma sugestão. Não esquece também de compartilhar, tá bom? Desejo a todos, então, um maravilhoso final de semana. E eu espero que no próximo vídeo a gente possa, então, estar falando sobre o tema que você desejou aprender. Se você gostou, você aplaude, bate palma. Se não gostou, curte a si mesmo, tá? Porque tem gente que está precisando aprender, tá bom? Um beijo grande para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.